Saúde para Todos Brasil, tenho o prazer de receber aqui nessa manhã Juliana Keiko, terapeuta integrativa e homeopata. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Juliana promove a saúde e o bem-estar através da medicina integrativa e autodesenvolvimento. Ela realiza tratamento da pessoa como um todo, trabalhando físico, emocional e mental. Ela é formada em homeopatia pela Faculdade Inspirar e, posteriormente, em homeopatia clássica pela Academia Internacional de Homeopatia Clássica, do professor George Vitulcas. Ela participa de seminários de homeopatia clássica, onde se reúnem homeopatas de todo o mundo, em Alonissos, na Grécia? Alonissos, isso. Olha aí. A homeopatia tem uma ligação com a Grécia ou é esse médico que mora lá? É esse médico especificamente. Legal. Vou começar perguntando o que é homeopatia. A homeopatia, ela é uma terapêutica baseada na energia vital, né? Em estimular o organismo e o mecanismo de defesa, de autocura. Então, baseado na ideia de que já existe esse processo de cura natural no organismo, esse poder de cura. Então, o medicamento homeopático, ele vai estar estimulando esse poder já inerente do organismo, né? Através da energia vital. Ok. Tá? E o princípio da homeopatia é semelhante, cura semelhante. Coisa igual atrai, cura coisa. Como é? O igual cura igual. Seria, então, a gente encontrar um medicamento específico para aquela pessoa para curar, de acordo com os sintomas. Então, o medicamento que é escolhido, ele produz os mesmos sintomas que a pessoa já está produzindo. Para estimular o organismo. Então, semelhante cura semelhante. Isso tem a ver, por exemplo, com a noz, que parece um cérebro e pode ser usado com... Não, porque é alimentação, né? Como é que você vai buscar essa substância semelhante à doença? Como funciona? Então, é interessante a gente falar como surgiu a homeopatia, porque tem a ver com como ele descobriu, né? O medicamento homeopático, essa substância. Então, conta pra gente um pouco isso. Como é que surgiu a homeopatia? Então, a homeopatia, ela é mais recente dessas terapêuticas, né? Ela tem 200 e poucos anos. E as pessoas acham que ela é do Oriente, né? Por ser holística, por ter essa visão integrativa. Mas ela nasceu na Alemanha. Na Alemanha. Isso, com um médico alemão. Lá no final do século XVIII. E foi uma história bem interessante, porque ele, além de estudar medicina, ele também estudava química, farmacologia, outros conhecimentos. Mas a medicina da época, ele ficou totalmente desapontado, né? Porque utilizava métodos assim muito agressivos que faziam mais mal, ele percebeu, né, do que realmente curava. Então ele se afastou e ele foi trabalhar com traduções. Saiu da medicina, realmente. Né? Ele foi trabalhar com traduções. Nessas traduções médicas, ele entrou em contato com um estudo de um médico que falava sobre o quinino. Que o quinino curava a malária. Sim, no Brasil isso foi uma realidade, né? A quina, tem até uma planta aqui. Realmente, né? Ele trata a malária. Mas esse médico, o Cullen, ele achava que era por causa do sabor amargo. Interessante. Aí ele ficou intrigado com essa relação. Essa informação. Peraí, mas será, né? E como ele já era assim, um pesquisador, estudioso de vários assuntos, ele foi testar nele mesmo o quinino. Então, ele experimentou nele e viu o que acontecia, né? Quais sintomas apareciam. E ele percebeu que eram os mesmos sintomas da malária. Interessante. É o mesmo tipo de febre, o mesmo tipo de mal-estar. Ele começou a parecer que ele estava com malária. Peraí, ele não tinha malária, ele experimentou o quinino e começou a manifestar os sintomas da malária. Que interessante. Isso. Quer dizer que se você não está doente, busca uma planta sem estar doente, você pode manifestar os sintomas dela. Você pode fazer uma experimentação em si mesmo. Eu sou meio doido, eu acho que eu vou fazer uma hora dessas. Só toma cuidado com as... Né? Ele experimentou até algumas substâncias tóxicas, como o arsênico. Nossa, não, vou experimentar uma coisa bem simples. Bem simples, bem tranquila, uma planta aí. Isso. E então, aí ele viu que desenvolvia os mesmos sintomas, daí ele começou a estudar, então é por isso, por esse motivo, não é por causa do sabor amargo, né? Por causa de uma característica. Era que ela criava a doença, uma doença artificial. Que coisa. E, né, esse princípio, na verdade, não veio com Hahnemann, que é quem desenvolveu a homeopatia. Hipócrates já
Dizia já isso. falou isso lá atrás, né? 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. E, na verdade, até antes também, porque tem a medicina na Índia, que é milenária. Então, é porque é um princípio da natureza. Mas será que isso seria tipo uma imunização, como uma vacina que manifesta dentro do organismo uma reação para que a doença se estabeleça depois? É diferente o princípio da vacina, da homeopatia. Tem até um termo que chama isopatia, medicamentos isopáticos, que trata, por exemplo, com a Covid, né? Tem o coronino, tratar a doença, por exemplo, Covid, com a própria o medicamento da doença. Isso não segue exatamente o princípio semelhante cura semelhante. Então, aquela substância que ele provou, ele experimentou e viu tanto no físico, quanto no mental, quanto no emocional. Que manifestava os sintomas. Manifestava sintomas nesses 3 níveis. E ele foi coletando isso. Então, não é só no físico. É em todo, né, da totalidade do ser humano. E criou-se a matéria médica. Né? Então, cada medicamento tem matéria médica. A gente estuda aquela personalidade. A personalidade daquela substância. Então, não é isolado, não é só o corpo físico. Não, tem um mental e emocional que se manifesta. E isso se desenvolveu, foi se desenvolvendo até chegar à homeopatia que nós conhecemos hoje. Mas no meio do caminho teve mais alguma coisa interessante que aconteceu? Então, aconteceu muita coisa, assim, lá na época de Hahnemann mesmo, porque ele postulou, né, essas leis, esses princípios, num que ele tenha criado. Foi a observação da natureza. Ok. Né? Então, teve discípulos com ele que também faziam experimentações. Então, assim, lá atrás, eu acho que foram algumas centenas de medicamentos que eles conseguiram desenvolver, fazer essas experimentações. Desde então, foram desenvolvidos muito mais. Tem milhares agora. Tem uns 3.000 medicamentos, né? Foram desenvolvidos. Fizeram mais experimentações, até hoje fazem, né? Mas ali ele começou esse método de experimentação. E também ele conseguiu desenvolver a técnica da dinamização, que é muito importante na homeopatia, que é a diluição e a agitação, né? Que a gente chama de dinamização, para extrair esse princípio da substância. Então, além de entender que precisava ser semelhante, o medicamento precisa ser semelhante à doença, também ele suavizou esse processo, né? Ele diluiu, não só diluiu, ele não ficou mais fraco, ele dinamizou. Então, essa dinamização traz um outro poder daquela planta. Aumenta a eficiência do tratamento. Aumenta a eficiência. Agora eu fico com dó dele porque nasceu na Alemanha, né? É incrível como na Alemanha é um berço de coisas fantásticas e ao mesmo tempo é o berço da indústria medicamentosa, etc. Eu acredito que ele deve ter sofrido muito perseguição, descrédito. Ele foi perseguido. E é por isso, porque, olha, a homeopatia é uma das primeiras ciências... a gente pode chamar de ciência? Sim, é uma ciência. Ok. É uma das primeiras ciências integrativas e complementares que eu conheço de ouvir falar. Durante muito tempo, há 20, 30 anos atrás, se falava muito em homeopatia. Só que me parece que meio que ela patinou, ela não conseguiu ter o lugar de destaque que ela merece hoje. Outras foram surgindo, foram todas importantes, né? Mas houve aí uma perseguição, houve um abafamento da homeopatia, um descrédito? Houve, desde que nasceu. Aí ele foi perseguido, ele não ficou na Alemanha, ele teve que se mudar de cidade várias vezes. Isso mexeu com os interesses da época das farmácias, que tinham dos farmacêuticos e dos médicos que defendiam a medicina convencional. E até hoje a gente sabe que é assim. O Dr. Matthias Rath é alemão. Então a gente entende muito de perseguição, de ser processado, etc. Mas, graças aos céus... quase 80% dos processos a gente ganha, depois a gente recebe direito de resposta no Washington Post, no New York Times, enfim. A gente consegue mostrar e provar. Por quê? Como a gente tem um instituto de pesquisa, a gente tem pesquisa em vivo, in vitro, publica, e não tem o que você fazer, né? Diante de uma evidência, né? E é o caso da homeopatia também. A homeopatia, ela é evidente, você tem resultados. Mas para mim não fugir muito do roteiro, vamos lá. Ele saiu da Alemanha. Ele saiu da Alemanha, ele foi para a Hungria.
Lá ele tratou, acho que o imperador da época, né, que tinha, ele tinha muita fama onde ele ia, porque ele conseguia resultados muito bons, né, em muitas pessoas. Então isso não conseguia passar incólume, né? E Entendi. depois ele ficou na França. Então, assim, acabou crescendo mesmo ele sendo perseguido, né? E teve um crescimento da homeopatia. Na época foi para os Estados Unidos, teve hospital homeopático nos Estados Unidos, teve Aham. um homeopata muito famoso que continua desenvolvendo as dinamizações que ele começou, né? Então, depois disso, lá, né, acho que século XIX, daí começou a haver Um declínio. um declínio, assim, daí Aham. os hospitais foram fechados. Teve uma questão ali, né, de espalhar só os conhecimentos nas universidades da medicina convencional e toda a medicina integrativa foi abafada, né, Ah, com nesse período. certeza, né? Uhum. É Sim, porque a medicina integrativa e complementar, ela propõe uma abordagem que geralmente leva à cura da doença. sim. Na medicina convencional, infelizmente, não ocorre dessa maneira, mas tudo bem. E aí, como é que a sua história de relação com a homeopatia? Por que você foi para a homeopatia? Então, eu tenho uma filha. Uhum. Ela, na época, era criança, agora ela já é uma adolescente. E também para me tratar, na época eu estava me sentindo assim, com pouca disposição, né? Aham. E não queria mais fazer uso de nenhum medicamento alopático, mas principalmente para ela, porque ela começou a apresentar dermatite. Dermatite atópica, né? Uns eczemas que aparecem, umas erupções que aparecem na pele. Aham. E fazer uso de corticoide E faz mal para a saúde contínuo. corticóide. E eu estava muito incomodada com aquilo, mas eu também não sabia outra coisa, né? Aham. Aí eu fui procurar, me indicaram uma terapeuta homeopata, me indicaram um acupunturista também. Daí eu busquei tudo que eu achei naquele momento. E a terapeuta homeopata, ela falava para mim da homeopatia. Eu comecei a ficar encantada com esse saber. Uhum. E tinha um curso aqui em Dayatuba, Que legal. do qual ela era coordenadora. Aí, na época, eu me interessei, era um curso aberto não para não médicos, né? E eu fiz o curso. Então, ali, né, eu não sabia onde eu estava entrando, de fato, né? Eu Aham. fui me encantando com esse conhecimento. E, né, nesse primeiro ano, eu já comecei mesmo a fazer umas experimentações em mim e na Ok. minha filha. E viu o resultado. E sim, desde então, eu só me trato com homeopatia, minha filha só se trata com homeopatia, não utilizo mais nada, E nenhum você outro conseguiu medicamento. um resultado sobre a dermatite dela? Consegui. Uhum. Depois daquele curso, eu fui para um outro curso, né, de homeopatia clássica com o Vitukas, um homeopata grego, que ele segue os princípios da homeopatia clássica unicista, né? Então, ele segue os princípios de Hahnemann mesmo, né? Mais Ok. da origem. E aquilo fez mais sentido ainda para mim. E continuei me tratando e tratando a minha filha. Então, ela foi, né, não, já fazia um tempo que ela estava apresentando dermatite, então era um problema crônico. Então, Aham. ela precisou de um tempo também de tratamento com homeopatia para conseguir realmente estabilizar, né, e não aparecer mais. Hoje não aparece Hoje não mais. aparece mais, ela não precisa Não, mais de corticoide. não precisa. Já faz Né? 8 anos que ela não Que usa nenhum legal. medicamento. E aí tem um lance da homeopatia que eu acho que o público brasileiro refuga um pouco, como ele refuga todo o tratamento integrativo porque ele tem que fazer esforço. Ele se Sim. acostumou a ter hábitos ruins, fica Uhum. doente, vai lá no médico, fala só, toma o dinheiro, porque quem vai no SUS está fazendo isso também, porque a gente paga imposto, né? Sim. Não tem Uhum. nada de graça, né? Aí ele fala, me dá a pílula mágica para que eu seja curado imediatamente. Aí, então fala, toma remédio aí, né? Então ele vai É. atrás disso. Aí quando ele chega num terapeuta, o terapeuta fala para ele assim, olha, você precisa modificar alguns hábitos, você precisa se Uhum. esforçar um pouco. Ele fala, isso aí não funciona. Né? Eu acho que existe essa Uhum. resistência, né? Então o Existe. que é que Uhum. um paciente deve esperar quando ele vai se consultar com um homeopata pela primeira vez? Então, a primeira vez que vai no homeopata, a consulta ela é mais demorada, né? Porque, como é um tratamento individualizado, totalmente individualizado, precisa saber do histórico Quer dizer, você vai dar daquele atenção para paciente. ele, Da né? atenção, atenção total, né? Para a vida do paciente, né? Toda a jornada dele. Então, o que aconteceu, quais doenças que ele teve, já apresentou, né? Quais eventos importantes também que podem ter causado
desencadeado doenças, Buscando o desequilíbrios. histórico da doença, Histórico por que ela mesmo. surgiu. Vários fatores, né, que são responsáveis por um desequilíbrio. Então, a gente tenta entender todas as questões. Mas também como o organismo está se comportando naquele momento. E quando a gente fala isso, não é só aquele os sintomas daquela queixa específica, né? Mas como os desejos que tem na alimentação, as aversões, né? A gente fala aversão. Compulsão, que a gente conhece como compulsão alimentar, seria isso? Também, mas seria assim, eu tenho desejo de comer ovo. Eu como ovo todos os dias. Isso é algo importante. Para homeopatia. Eu tenho muito desejo por sal, eu tenho muito desejo por doce. Por que isso é importante para homeopatia? Porque cada coisa que o organismo apresenta, por exemplo, tanto o desejo quanto... eu não posso ver laranja na minha frente, né? Eu não posso comer cebola, tem né? Tem pessoa assim, né? Que ela é ruim, tem ojeriza. Ou leite me faz mal. Né? Então, tudo isso está mostrando como o organismo se comporta. Não é questão de escolha. Tipo, eu escolho não comer cebola. Não, é o organismo que que tem esse impulso, né? Então, que rejeita o que deseja. E tem uma informação aí que você informação captura e traduz de que jeito? Para buscar o medicamento. Porque o medicamento foi estudado, ele apresentava desejos e aversões, por exemplo. Então aquilo que tem desejo tem um indicativo de que o medicamento está por ali. E aquilo que gera algeriza pode ser um indicativo de onde está vindo a intoxicação? Existe esse raciocínio? Não exatamente de onde está vindo a intoxicação, mas também, que pode estar fazendo mal. Mas porque o organismo está querendo uma coisa que pode fazer mal, ou uma coisa que está, por exemplo, ovo. Nossa, parece a psicologia da doença, a homeopatia, tem toda né? essa questão psicossomática mesmo. Mas também o ovo, a gente sabe que tem a ver com cálcio, com a absorção de cálcio. Então a pessoa está tendo uma deficiência da absorção de cálcio quando ela tem desejo de ovo, e tem a ver com o medicamento que a gente... Aquele medicamento... eu vou lá consultar com ela. Pessoal, quanto mais a gente estuda a medicina integrativa e complementar. E quando eu falo estudar, não precisa ir numa faculdade. Se você é leigo, né? Você só lê, vai atrás de pessoas que têm experiência, que estão falando de alguma coisa que elas usaram para elas, para a família delas, que elas estudaram, né? Esse saber é encantador. Pode ter certeza que eu vou lá. Só que tem uma fila, porque já estou indo nas Nutri que eu passei aqui, mas eu vou chegar lá para fazer uma consulta com você. Então é isso, você chega com o homeopata, você vai receber um atendimento diferenciado, vai procurar o histórico do paciente, vai identificar algumas coisas como esse diálogo com os alimentos que ele gosta ou que tem desejo e não, né? E o que mais que acontece? Não só os alimentos, né? Começamos a falar dos alimentos, que é bem interessante essa parte, mas a questão do sono, de sonhos, de sede, né? Tem sede, não tem sede? Transpiração, qual que é a sensibilidade à temperatura? Se sente melhor ou pior no frio, no calor, no tempo úmido, quando tem vento, piora, né? Todas as questões atmosféricas, né, externas. E o corpo, né, ele é mais quente ou mais frio. Então, tudo isso são indicativos para o medicamento e como que está o organismo. Ok. Aí você vai chegar num diagnóstico, é um diagnóstico? Na verdade, não é importante o diagnóstico para homeopatia como é para medicina convencional. Tipo, isso é tal doença. Não, é um entendimento do organismo para saber qual medicamento a gente vai indicar e qual potência também. Aí você chega nessa conclusão e passa para ele que ele tem que tomar esses remédios homeopáticos, né? Aí, tipo assim, tem uma pergunta que eu queria fazer, que já pode até encaixar ela agora, né? Que é a diferença entre esses medicamentos da homeopatia, dos florais e da fitoterapia. Sim. Que diferença seria? É bem importante essa questão, porque as pessoas confundem bastante, né? Acham que a homeopatia é um floral, né? Ou é uma planta, né? É um fitoterápico. Então, a homeopatia, ela é feita tanto de substâncias do reino vegetal, quanto do mineral, quanto do animal. E o floral é feito só de flor. Esse aqui é um floralzinho, né? Por exemplo, esse aqui é um extrato só de uma planta. Vem só do reino vegetal, é isso. E na homeopatia é diferente. Vai colocar elementos do reino mineral, vegetal e animal. Sim, pode ser de qualquer um. Como eu trabalho com homeopatia clássica, que é unicista, é só um medicamento por vez. Não faço mistura de medicamentos. Entendi. Né? Mas também tem essa diferença, a diferença da dinamização, que é a diluição e sucção, que é a agitação. Né? O floral, ele só é diluído. E até um ponto. Né? A homeopatia, ela já tem essas dinamizações que pode chegar a diluições
bem altas, dinamizações bem altas, né? Entendi. Dinamização é a diluição com agitação, que é diferente, né? E a fitoterapia não tem essa dinamização também, é só feita de plantas, né? De alguma parte de plantas. Entendi. Então, a homeopatia, ela é um trabalho muito mais minucioso, né? Ela é bem minuciosa. E como ela tem essa dinamização, ela também extrai mais o poder da substância para atingir outras camadas do indivíduo, né? Do organismo. E aí eu ia perguntar, então, quais são os benefícios da homeopatia? Pode ser vários, mas um que eu já percebi é esse, que é um olhar holístico, mais profundo, que pode levar a um resultado mais satisfatório na obtenção de uma melhoria do O quadro. reequilíbrio do organismo, né? O retorno, né? À saúde. É um aumento da vitalidade, da energia vital, que é perdida ao longo da vida, né? Por conta de vários fatores, né? De medicamentos. Então, a gente tem uma vida cheia de fatores que são de estresse para o organismo, né? De poluição, correria, né? Da vida, muitas coisas para fazer. Vida louca. Vida louca, alimentação desregrada, Porque um monte só de o fato coisa, de né? você viver para pagar a conta, isso já é vida louca. Então a vida em si já não é a favor da saúde. Então então a gente vai perdendo a vitalidade ao longo do tempo, ainda mais com os tratamentos incorretos. Né? Desde criança, imagina, começa a tomar medicamento, antibiótico, corticoide. Então, aí tem uma coisa que é o seguinte, a pessoa fala, eu não vou no homeopata porque isso vai demorar, vou ter que ficar gastando dinheiro. Só que a pessoa não percebe que ela está gastando dinheiro desde que ela começou lá atrás a tomar medicamento, e ela vai gastar dinheiro quando ela envelhecer, ela vai, vou aposentar para ser feliz, né? Vai aposentar cheio de dor, cheio de problema, ela vai gastar dinheiro de um jeito ou de outro. Então eu acho que buscar uma solução que vai te dar uma visão do que realmente está acontecendo. Você vai lá na causa e vai reequilibrar seu organismo, acho que você vai economizar dinheiro lá na frente, com certeza, né? Muito. Então é isso. O que é que você fala para as pessoas que vão dizer que a homeopatia demora, eu quero uma coisa mais rápida? Hoje tem um aumento das doenças crônicas. Né? Então, tem muitas doenças degenerativas, doenças autoimunes. As pessoas estão levando, né, sintomas, essas doenças que ficam, né, convivendo com sintomas durante anos. Então, quando ela vai para a homeopatia, ela quer aquela solução imediata. Uma coisa que ela vem vivendo há um bom tempo. Né? Então, não é assim, não é da noite para o dia, não é de um mês que você vai resolver um problema que vem acumulando já há anos. Então, precisa de um tempo, sim. A gente consegue ver melhora desde o início. Mas para eliminar, vamos dizer assim, voltar ao estado original, precisa de um tempo também equivalente. Não é o mesmo tempo, obviamente, da doença crônica que ela desenvolveu, mas um tempo equivalente ao que ela demorou para desenvolver, né? Então, e precisa passar por alguns processos aí de reeducação. Sim, entendimento da saúde para ter autonomia, para pegar essa responsabilidade, né, sobre a sua saúde. Esse ponto é que é o difícil, que a pessoa não quer ter responsabilidade, ela não quer ser responsável pela saúde dela. A gente nota que até quem vai para a alopatia, a pessoa tem dificuldade de tomar o medicamento na hora certa. Ela não quer fazer compromisso nem de tomar o medicamento na hora certa. Então, quando ela descobre que ela vai ter que trabalhar junto com o terapeuta, modificar alguns hábitos, parar aquela vida louca, aquela correria, começar a cuidar dela, ela não quer. Eu acho que a resistência vem daí. Não é nem da homeopatia em si. É dela ter que sair de uma zona que ela já está se acostumada e dedicar tempo para a saúde dela. Eu acho que o X da questão talvez seja esse. A gente não está acostumado a dedicar tempo para nosso próprio bem-estar, né? Sim. E precisa desenvolver essa autoobservação. Então precisa de cuidado e autocuidado, né? E dedicar esse tempo para si. Porque são várias questões que a gente pergunta com a homeopatia que a pessoa nunca nem pensou, às vezes, nunca nem olhou para si, né? Percebeu como o organismo dela se comportando nesse sentido. Então, precisa desenvolver essa autoobservação. É extremamente importante, né? Às vezes, e também começar a fazer escolhas que são em prol da saúde, né? E não em prol da produtividade, ter resultado, né, em outras áreas, à custa da sua saúde. Qual tem sido o resultado da homeopatia nos tratamentos pós-Covid? O que é que você tem percebido? A homeopatia, como ela tem esse intuito de estimular o organismo a recuperar essa vitalidade, essa energia, né, que foi obstruída de alguma maneira, né, pode ser por causa de qualquer doença, né, de ter sequela de qualquer doença. E a Covid, a gente sabe que deixa
sequelas, né? Aham. Tanto no físico, né? No nível físico, quanto no mental, No emocional, emocional também. Então, a gente vê que as pessoas apresentam, né? Relatam esses sintomas, né? Depois Aham. da Covid. A homeopatia tem como ajudar essas pessoas e ajuda muito. Aham. Eu mesma tive Covid. Eu me tratei com homeopatia na Ok. Covid. E depois, mesmo assim, eu senti que teve Consequência. alguns sintomas ficaram, né? Mesmo depois daquele período mais de sintomas intensos, né? Que a gente chama de agudo na homeopatia. Mas eu consegui, depois, com a homeopatia, né? Tipo, a perda de paladar, perda de olfato, E a que perda de paladar é uma é, coisa muito recorrente, uhum. né? E existe técnica aí para ajudar a recuperar esse paladar na homeopatia. Tem medicamentos que vão atuar para retornar, não só, né, também eu senti, eu tô no meu caso agora, né, que Uhum. porque eu tratei só com homeopatia, então é interessante, porque é difícil alguém optar já recorrer à homeopatia na Covid, mas tem muitos casos também de tratamento para Covid, pra própria Entendi. Covid com a homeopatia. Mas o tratamento principal foi o convencional, né? Da pessoa é tratada com uma série de medicamentos que acabam também, junto com a Covid, e medicamento, tendo sequelas depois. Então, uma perda na capacidade cognitiva, né? As pessoas relatam muito isso. Eu senti também esquecimento, falta de foco, dificuldade de concentração. E eu consegui, com homeopatia, recuperar isso. Me sinto com uma Que saúde muito legal. melhor Que legal. agora. Uhum. A perda de capacidade cognitiva já é um problema sério na humanidade em função do envenenamento lento e progressivo que nós estamos sofrendo. Então, se a Uhum. homeopatia consegue atuar nesse campo, é muito legal, né? Mas, Sim, aham. Até é, porque é tipo um detox, né? A homeopatia, ela provoca tipo um detox no organismo. entendi, Então, para liberar as toxinas, né? Que tanto que a entendi. gente já ingere, quanto o estresse, né? Produz essas toxinas e fica no organismo. E quais são os problemas que as pessoas relatam e os mais procurados para serem tratados pela homeopatia? Tem uma lista, assim? São vários problemas? A homeopatia trata, assim, não tem problema, né? Falar, ai, trata. As pessoas falam assim, homeopatia trata enxaqueca, a homeopatia trata ansiedade, ela trata tudo isso, porque tem um lema, né, na homeopatia que fala, a homeopatia trata o doente, não trata a doença. Legal. Então, não é essa doença específica que a homeopatia vai tratar, ela vai tratar a pessoa. Agora, Uhum, quanto a pessoa consegue recuperar a saúde, depende muito de cada caso. Porque tem entendi. fatores, né, individuais, por exemplo, predisposição genética, né? Então, a mesma doença, vamos dizer assim, que tem o mesmo diagnóstico para duas pessoas diferentes, não vai ser tratada com o mesmo medicamento e não vai ter a mesma reação porque são organismos diferentes. Então, cabe à Uhum. homeopatia identificar essa Identificar. especificidade para trabalhar. Isso. É uma prática bem é, específica, né? Bem individual para cada Bem pessoa, né? individual, é. Uhum. Então a gente tem que estar buscando isso, né? Ser considerado como o indivíduo único que nós somos, né? Mas a questão que você falou sobre quais problemas as pessoas buscam mais, eu acho que varia de Uhum. homeopata para homeopata. No meu caso, são muitas pessoas que procuram para ansiedade, depressão, pânico. São as chamadas doenças modernas, né? Os É transtornos isso. modernos. Uhum. TDAH, É, TDAA, sem falta. Uhum. TikTok, essas coisas Uhum. todas, né? É. Que legal. E conta pra gente um pouco do resultado prático desses tratamentos. Casos de sucesso que deu certo, que melhoria. Sim, Conta. tem tanto casos de sucesso, né, de queixas mais no físico quanto no emocional. Mas agora que a gente falou, né, que estão essas doenças agora modernas, né, e eu trato esses casos com mais frequência. É, recentemente teve um caso que fiquei bem contente com o Aham. resultado, porque era uma pessoa que estava sofrendo uma depressão intensa, grave. E ela conseguiu um resultado me surpreendeu, mais rápido do que eu esperava. Aham. Então ela conseguiu voltar às atividades dela,
Que legal. motivação para o trabalho, estudos, e que ela estava realmente totalmente isolada e tinha parado todas as suas atividades. Depressão é um caso grave, é uma coisa muito séria, né? Não estava se relacionando mais, socializando. Então ela conseguiu recuperar tudo isso. Então é algo que traz muita satisfação para o meu Isso pai. tinha a ver, não precisa falar nome nem nada, mas isso de uma maneira resumida, como é que a homeopatia trabalhou esse caso? Contem passando pra gente assim. Você fez lá uma leitura e descobriu alguma coisa aqui, tá, e o que é isso? A anamnese, vamos dizer assim, ou entrevista homeopática, cada homeopata vai desenvolver o seu próprio jeito de fazer isso. No meu caso, a pessoa vem e eu ouço qual é a questão dela, né? Qual que é a queixa dela. Ela vai me contar livremente sobre o problema dela. E eu faço as anotações. Ok. É muito importante as anotações, porque depois a pessoa melhora, ela esquece que ela tinha aqueles problemas, Que inclusive. legal. Daí a pessoa nem relata nada e, não, peraí, mas e aquilo? Eu preciso das anotações. Então ela fica um tempo relatando livremente sobre a queixa dela. Nesse caso, me relatou sobre os problemas que ele estava enfrentando, né, da depressão, né? Até mesmo ideias suicidas, né? A pessoa já não tinha mais vontade de viver, assim. E não queria se relacionar com a família, estava se sentindo muita culpa, muitos sentimentos negativos, muitos pensamentos negativos. Então, ouvi todas as questões que estavam envolvidas para ele naquele momento e quando começou, né? Porque às vezes são série de eventos que causam ali, né, uma bola de neve, né? A pessoa não cuida num momento atrás, não tem, às vezes, uma alternativa naquele momento, aquilo vai se acumulando até chegar num processo mais grave. Então, ele me relatou isso, depois eu entro nas questões homeopáticas. Aí é onde, como que você não se perde? Porque deve ter uma enxurrada de informações, né? Como é que você descobre aquele ponto? É interessante isso, né? A gente precisa desenvolver essa sensibilidade de perceber o que a pessoa está falando ali, que aquilo é um ponto importante. Nevrálgico. Então, a homeopatia ela é uma ciência e arte, Hahnemann falava. Tem a parte ciência, o conhecimento, mas, né, um método, a técnica, mas também tem um lado que precisa desenvolver, que é a arte, né, de ouvir, a arte de perceber, a arte de sentir a pessoa, o que ela está enfrentando. Essa empatia a gente precisa desenvolver, um lado E eu acho bem que humano. é isso justamente que a ciência acadêmica não pode aceitar, né? Talvez ela combata tanto, persiga tanto a medicina, as terapias, porque ela não consegue. Ela diz assim, olha, isso aqui é 8 ou 80, é pedra ou é madeira, o método tem que ser esse e não existe variação para interpretação. Só que a gente sabe que tudo na vida é questão de equilíbrio. Acho que tem um lugar dessa sistemática científica, mas se não trabalhar insight, intuição, sensibilidade, se você não conseguir filtrar isso de alguma maneira, fica impossível. E até mesmo a ciência, tem muito resultado de ciência que começa com o insight do cara. Ele tem um insight, aí ele vai perseguir até encontrar como prova aquele insight, né? Então essa sensibilidade é uma das tarefas mais importantes do terapeuta da homeopatia, pelo que eu entendo. Precisa unir, né, essas duas partes, né? O conhecimento homeopático com a sensibilidade com o paciente, com o sofrimento do paciente. A gente está tentando aliviar o sofrimento do paciente para ele se reequilibrar, para voltar à vida de outra maneira, né? Então, a energia é consciência. Né? Então, quando a gente tem energia, saúde é consciência, traz essa liberdade, né? Para a gente realmente ter escolhas. Uma vida plena. E no final deu certo. Isso pode ser aplicado a adicto também, pessoa que tem problema com droga, desde que esteja não naquela fase onde ele não quer nem saber de tratamento. De repente, a gente tem um adicto que já se conscientizou, ele quer entender a causa e quer uma solução. A homeopatia trabalha com adicto também, é mais difícil? Tanto, se a pessoa quiser, o tratamento homeopático vai ser de bastante ajuda para ela, assim, para adicto. Não trato, acabo não tratando o caso assim, mas eu sei de casos de sucesso, né? Da eficácia da homeopatia para esse tipo de problema, assim. E aí que é a questão, a gente estava falando outro dia que as pessoas só enxergam o que elas querem, né? Como que a gente pega um paciente que tem problema, um familiar que tem problema, você está vendo que ele está cheio de problemas de saúde, e ele fala não, isso não funciona, só remédio que funciona. Não tem como a gente interferir num caso desse, né? Se a pessoa não quiser, não tem.
como tratar com homeopatia. Precisa dessa disposição, sim. Não dá para tratar um outro contra a vontade dele. Isso não é Eu tenho que indicado. descobrir qual é a ciência, qual é a medicina integrativa que trabalha essa consciência, porque de todos os profissionais de saúde, terapeutas integrativos e complementares que eu entrevistei, todos são categóricos em responder com você que não tem realmente como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Em constelação sistêmica, em constelação medial, Bert Helling falava que tem pessoas que escolhem o caminho da morte. Sim. Ela, infelizmente, levou um baque tão grande, a vida para ela foi tão difícil que ela não quer. Ela não quer tentar mais nada, ela não acredita em mais nada, ela quer seguir aquele caminho e é o caminho da morte. E tem quem escolhe o caminho da vida, né? Com toda a dificuldade que a gente recebe, dessa provação ou a tribulação que pode ser a vida da pessoa, mas ainda assim a gente quer e vai buscar solução, né? Para quem é a homeopatia? Então, como a gente estava falando, né, primeira coisa é ter vontade, ter disposição para se tratar de outra maneira e desconstruir paradigmas que existem na nossa sociedade sobre a saúde, que são contra, na verdade, a saúde realmente, né, como a gente enxerga que é integral, né, que a saúde não é a ausência de sintomas, vai muito além disso, né, são vários níveis do ser humano, eles estão interligados, né? Ao físico, mental, emocional. Então, não é só tratar o corpo físico. A gente precisa englobar esses aspectos mais profundos do ser humano, considerar, porque nós não somos separados, né? Foram fragmentando os conhecimentos, né? Com a especialização. Especialidades que isolam, né? Isolam, né? Partes do corpo, sistemas, órgãos. Aí você tem que ir num cara que é especialista em estômago, para ir num cara que é especialista em fígado, para te dizer que tem um problema na vista. Aí você fica em 15 terapeutas diferentes. Ali, quando, na verdade, se você vai para o modelo integrativo, você pode olhar esse todo, né? Olhar o todo, exatamente. E nesse caso que você falou, até chega a ser engraçado, mas às vezes um passa um medicamento e aquele medicamento começa a fazer efeito, daí o outro não sabe que é por causa do medicamento, que tem uma reação, e daí começa a passar outro medicamento para tratar, daí reações adversas. Então, é meio loucura até, né? Chegar nesse ponto. Mas também, ó, é até questão da reação adversa. A homeopatia não produz reações adversas. Está estimulando o organismo, o poder de cura do próprio organismo, respeitando os sintomas. Os sintomas são importantes. A gente não quer remover os sintomas, a gente quer respeitar esses sintomas para retornar ao equilíbrio. Isso é importante a gente ter em mente, né? Então, cada um produz os sintomas que precisa para aquele momento, para voltar, né? A gente chama de homeostase, né? Ao reequilíbrio. Então, essa vontade é importante, começar a ver a saúde de outra maneira, né? Tem pilares da saúde que a gente precisa respeitar, e, né, alimentação, sono, exercício físico, por exemplo, tomar sol, né, né, para ter vitamina D. Então, coisas que a gente está afastado, a gente não foi ensinado, coisas básicas, são pilares, né? E, além disso, não tomar medicamento químico, ou evitar ao máximo, né? Não é que a medicina convencional é negativa, vamos fazer uma crítica, mas eu acho que tem um lugar para cada coisa. A gente precisa entender que existe um lugar. Não tomar aleatoriamente, Sim, né? A não ser que seja realmente necessário, conduzido por um médico, né? Mas as pessoas têm muito costume de ir lá, toma isso, vai lá, toma outra coisa. E essa molécula, o organismo não reconhece, né? Porque não é natural, ele não sabe como trabalhar com isso, né? Sim. Então, a homeopatia é para quem está em busca dessa transformação, em busca da transformação, de consciência. É um outro estilo de vida, você começar a cultivar outro estilo de vida. Não precisa ir para o mato e só comer orgânico, não é isso. Se fizer e se quiser fazer também está tudo bem, cada um tem as suas escolhas. Mas não, eu vivo na cidade, por exemplo, eu tenho minha rotina, meu trabalho. Não como só orgânico, eu adoraria, mas nem sempre é possível. Eu busco uma alimentação mais natural, sim, busco cuidar da minha saúde, mas não é nada também que a gente acha que é de outro mundo, né? Mas eu consigo viver sem dar nenhum lucro para a indústria farmacêutica. Tá certo. É possível isso. E, né, tem o investimento inicial da consulta homeopática,
porque são consultas geralmente particulares, tem Ok. talvez convênio também, mas esse investimento para um medicamento que é muito, muito acessível. Aham. E você vai tomar cada vez menos. E dura, né? Dura muito o medicamento homeopático Aham. e você vai diminuir muito os uso de outros medicamentos, a saúde vai melhorar muito, E você vai vai ter muitos economizar lá na frente ganhos. com, É, né? uhum, Legal. Então, a homeopatia é para quem está procurando uma mudança de consciência. Podemos resumir assim? exatamente. Aham. Legal. Ah, você atende aonde? Eu atendo no Espaço Ser, aqui em Espaço Indaiatuba. Ser. Fica onde, Uhum. Espaço Ser? A gente vai colocar o Aham. endereço, mas só por curiosidade. Fica ali, tem um cato ali, tem um mercado na... Na Kennedy. Isso, na saída do estacionamento, o Espaço Ser fica de frente. Ah, Então, que legal. Sei naquela rua lateral, assim, que corta a Kennedy, isso, né? aham. Você Eu atende presencial e online? presencial e online. Aham, desde a pandemia, comecei a fazer atendimento online e funciona muito bem. Eu consigo, né, tratar pessoas de outros lugares Que que legal, não isso é são... Uhum, vantajoso. E, tipo assim, você sim. acha que perde qualidade no atendimento online ou não? Dá para fazer Eu direitinho? acho que funciona muito bem. Eu não sinto que perde a qualidade, porque eu não faço nenhum exame físico, né? Então, é através da conversa, através dessa entrevista mesmo, o que a Uhum, pessoa me relata. É importante eu ver a pessoa, eu sentir a pessoa, ter essa conversa, é por videochamada. Então, entendi. eu consigo ali captar muita coisa nessa conversa, né? Ouvindo a pessoa. Né? Então, não é por escrito, eu preciso de uma certa presença, mas Entendi. que hoje a tecnologia consegue oferecer. Que bom, né? Uhum, A tecnologia tem um lado fantástico, né? sim. Uhum. Quer deixar mais, quer tocar em mais algum assunto que a gente não falou? Olha, agora não me lembro. Daí A depois gente que eu falou sair sobre eu vou bastante lembrar, né? Eu coisa, devia né? ter falado isso, eu não sei. É, Mas mas, agora não mas me recordo é assim, mais. Juliana, a Uhum. gente fala daquilo que é preciso Que e é nunca importante vai agora, né? ter, Não vai acabar não também, dá, né? A gente pode ficar até falando mas fica mais, para uma realmente. Uhum. próxima oportunidade. Então, deixa sua mensagem para o público indaiatubano, para todo mundo que vai nos assistir aí pelo país afora, sua mensagem da homeopatia para todo mundo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar, eu acho que é possível a gente se cuidar de maneira natural, de maneira mais suave, gentil com o nosso organismo, e a gente vai ter muitos ganhos, né? Não só no nível físico, como eu falei, mas emocional e mental, a gente vai ter mais liberdade, reconquistar essa autonomia não tem preço, na verdade. Sem não dá para mensurar. Eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a outros tipos de tratamento, de medicina. Né? A medicina integrativa está aí para que as pessoas possam conhecer cada vez mais, se As- beneficiar disso, poder ter resultados. Então, uhum, Conhecer, né? Ter é, uma oportunidade, se dar a oportunidade de se der conhecer algo diferente. oportunidade. Porque, olha, você está aí vivendo uma vida que não está te deixando legal. Você está dodói, você está cheio de cansaço, de fadiga, de dor, disso, daquilo. Uhum, Vai na terapia convencional, há um uhum, ano, 2 anos, 10 anos, não muda. E você fala, não aguento mais. Eu acho é, que quem busca saúde integrativa, infelizmente, é quem chega nesse caso, porque a gente mesmo disse que não sim. houve um trabalho de educação sobre saúde natural e preventiva para as pessoas. Na Uhum, família, as crianças não aprenderam, não houve na escola. Antigamente tinha, porque a avó da gente, a bisavó uhum, usava chazinho e aquilo ia passando de geração para geração. Havia um outro cuidado com a saúde, num outro tempo, né? sim. Então a gente acaba chegando à medicina integrativa quando a gente não aguenta mais. Uhum. A gente queria que vocês viessem antes de adoecer, né? Porque tem resultados incríveis para problemas que as pessoas costumam ficar sofrendo muito tempo e não precisa passar por É. sofrimento assim, tem Então outro caminho. vai, Uhum. acredita. O É. espaço Ser O espaço ser, está aham, aí. Nós vamos colocar também todos os links é. para você conseguir acessar a terapeuta. Vai, experimenta, acredita e veja a diferença. Depois você vai estar aqui falando bem junto com a gente. Olha, foi um prazer Sim. receber você aqui. Espero que haja Foi um mais prazer, ocasiões. igualmente. Uhum. Gratidão. Muito obrigado. Agradeço. Tchau.